Beleza? Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor começa dizendo lá em Números 13, 1 a 3, coloca aí no telão para a gente ler juntos. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Vou ler só até aqui. Envie alguns homens em missão. Pai, hoje eu oro te agradecendo, Deus, pelo que o Senhor fez nessa noite. Te agradeço, Deus, pelo que o Senhor vai fazer nessa noite. Te agradeço, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E hoje eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Eu creio que todo mundo que veio aqui neste lugar, Deus, hoje quer receber uma palavra no coração, uma verdadeira, uma palavra rema, uma palavra que vai mudar e transformar o nosso ser. E eu oro hoje, Deus, para que eles sejam transformados. Eu oro hoje, papai, para que eles sejam transformados, sejam guiados, papai, e prosperem na missão que o Senhor entregou a cada um deles. Pai, eu oro hoje, Deus, para que o espírito de profecia esteja liberado nesse lugar, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, vai adiante de mim neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Para isso, Deus, eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus, para que o teu nome seja engrandecido em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, a palavra de Deus diz no livro de Filipenses, no capítulo 3, Paulo contando sobre a sua vida. É muito interessante que ele diz o seguinte: ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu creio que todo cristão, assim, quando entra na vida com Deus, a gente prossegue um alvo. O texto que continua dizendo, ele começa a falar da perfeição de Cristo Jesus, e que nosso alvo também, Barcelos, é nos parecer cada vez mais com Jesus, é sermos perfeitos. Mas a palavra perfeito, lá do original, a gente pode também transformar ela, pode traduzir ela em maduros. O alvo de Deus é que nós sejamos maduros. O alvo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos cristãos perfeitos, maduros, cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que Ele quer. E é por isso, André, que durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada, Deus nos chama. Deus continua, tempo após tempo, nos chamando e nos enviando para fazer algo. A nossa vida é uma vida de sucessões de missões. Eu não sei que missão Deus colocou na sua vida hoje, mas eu quero te dizer, prossiga. Paulo, quando ele fala que está indo para o alvo, ele diz: prossigo para o alvo. Ele estava falando: ei, não é uma caminhada de um dia, não é uma caminhada de uma hora, não é uma caminhada de poucos segundos, não, é algo que eu devo prosseguir, é algo que eu devo continuar. Por isso eu queria hoje dar o tema dessa mensagem de prosseguindo para o alvo, prosseguindo para a minha missão. Eu quero que você hoje aprenda a prosseguir a missão que Deus te deu, a concluir a missão que Deus te deu. Esse texto falou muito comigo, porque eu não sei se você sabe, eu não sei se você está aqui visitando a primeira vez, mas dias atrás eu estava com Covid, eu estava trancafiado na minha casa, eu estava preso num quarto, e a palavra que Deus me deu foi: filho, eu estou te enviando para o seu quarto para fazer uma missão. Eu trancado num quarto, presta atenção, eu trancado num quarto. A palavra que foi entregue a mim foi o seguinte: Deus está te dando uma missão. E eu não sei se você consegue pensar que nem eu naqueles dias. Geralmente alguém, quando recebe, Thaís, uma missão, o que acontece? Ela é enviada. Como esses 12 homens receberam uma missão para serem enviados a uma outra terra. Naqueles dias eu olhei para Deus e falei: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui neste lugar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, porque o Senhor disse que eu estou sendo enviado para uma missão, mas ao mesmo tempo eu estou preso dentro de um quarto.
não faz sentido. Eu quero te dizer, ei, as coisas de Deus não fazem sentido mesmo. Mas eu quero te dizer, se Deus te deu uma missão, Ele quer que você a cumpra. Se Deus te deu uma missão, Ele sabe que você é capaz. Se você conhece a história que eu vou contar aqui hoje, de Êxodo 13 e 14, você vai saber que de 10, apenas 2 foram capazes de concluir a missão. Apenas 2 agradaram a Deus, mas todos eles eram aptos para fazer, por isso que Deus chamou. Mas existem atitudes que nós devemos ter no meio da nossa missão, no meio do prosseguir para o alvo, que nós devemos entender que nós devemos tomar para chegar naquele lugar, que nós devemos tomar, e também que nós devemos não fazer para agradar ao Senhor. E é interessante, André, que esse texto começa dizendo: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, para a terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo. Repita comigo: envie um líder. Repita comigo mais forte: envie um líder. Para terminar, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou ao deserto de Parã, conforme ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Cara, quando Deus me mostrou essa mensagem, Ele me falou claramente: ei, Deus não chama qualquer um. Deus não chama qualquer pessoa. Deus não chama aleatoriamente, Marquinhos. Deus não faz um sorteio randômico e de repente caiu num lugar e pronto, foi você. Não, essas coisas não funcionam assim. Semana passada a gente disse também, como Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, ei, que Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs, que Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Então, como você está falando hoje, pastor, que Deus não chama qualquer pessoa, é a despeito de Deus chamar pessoas loucas para confundir as sãs. Eu sou uma pessoa louca e confundo as sãs nesse lugar. Eu sou um que não sou para confundir os que são. A despeito disso, Deus não escolhe qualquer um, sabe por quê? Porque Deus não escolhe ninguém parado. Deus não escolhe ninguém que esteja fazendo nada. Olha para o Evangelho, Caio. Quando a gente vê Jesus chamando seus 12 discípulos, chamando aquelas pessoas que o seguiam, aqueles 70 e aquela multidão, toda vez que ele segue alguém, aquela pessoa, Barcelos, estava fazendo alguma coisa. Mateus estava cobrando impostos, ele fala: levanta e me segue. Ele largou tudo. Pedro, Tiago e João estavam pescando, ele fala: levanta e me segue. Eles largaram tudo. Deus não chama qualquer pessoa, Deus não chama qualquer um, Deus chama aqueles que estão dispostos a fazer alguma coisa, a largar tudo e segui-lo, a cumprir a missão que Ele tem para ser feita. Talvez hoje você esteja: pastor, eu queria tanto ser chamado. Eu vejo as pessoas sendo chamadas, eu vejo as pessoas recebendo uma missão, pastor, porque Deus parece que não me vê, parece que eu levanto as mãos aqui e não chama a atenção dEle. Sabe como você chama a atenção de Deus? Fazendo. Sabe como você trabalha para Deus? Sabe como você trabalha na colheita do Senhor? Pondo a mão no arado. Pondo a mão no arado. Hoje Deus te chama: ei, ponha a mão no arado e não olhe para trás. Comece a agir. Comece a agir. E uma pergunta hoje para você se fazer: o que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho feito no reino de Deus? Será que hoje Deus poderia me encontrar e me chamar para entregar uma missão? Dos versos 4 ao 16, a Bíblia lista os nomes dos escolhidos de cada tribo para a missão que ele tinha. Dentre eles estão Josué e Caleb, que todos nós conhecemos. E é interessante que vem o verso 17, e diz o seguinte: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Repita comigo: região montanhosa. Tem muita gente que pensa: pronto, agora eu recebi uma missão de Deus, eu recebi um chamado, agora vai ser tranquilo, agora eu sei o que eu tenho que fazer.
Mas de repente, na primeira ação, Evan, na primeira direção que Deus entrega a ela se depara simplesmente com terrenos montanhosos. Eu quero te dizer, cara, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que os frutos serão grandiosos. A gente tem que lembrar que o nosso Deus é um Deus que transforma vale em manancial. A gente tem que entender que a palavra do Senhor diz no livro de Salmos, que Ele pega os caminhos tortuosos e transforma num caminho reto, que Ele cuida do caminho dos justos. Então, cara, quando você disser o sim a Deus e receber de cara caminhos tortuosos, caminhos montanhosos, regiões montanhosas diante de você, fica tranquilo, Deus te enviou nesse caminho e Ele vai te guiar. É para isso que Ele enviou o Paráclito, é para isso que Ele enviou o Espírito Santo, o nosso ajudador, aquele que nós damos as mãos literalmente, para passar por toda a região montanhosa, para passar por todo o vale. Versos 18 e 19 continua dizendo o seguinte: vejam como é a terra, e o seu povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são as cidades sem muros ou fortificadas. Uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração. Só abaixa um som aqui um pouquinho, Gabriel, do teclado. Uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração foi o seguinte: Deus estava enviando aquele povo, André, para espiar os seus inimigos. Para você cumprir a missão que Deus tem para você, sabe o que você precisa hoje? Conhecer os seus inimigos. Conhecer os seus inimigos. Mas pastor, a Bíblia fala que a gente tem que convidar os nossos inimigos para sentar à mesa. A Bíblia fala para a gente não condenar os nossos inimigos, para não amaldiçoá-los. Eu não estou falando desse tipo de inimigos. A própria palavra de Deus em Efésios 6, a partir do verso 10, fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Não estou falando de homens. Mas o nosso inimigo, Lucas, o nosso inimigo é tudo aquilo que vem resistir a nós, quando a gente está tentando fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que a gente prossegue para tentar fazer a vontade de Deus, para agir na missão que Deus colocou em nossas vidas, e simplesmente a gente é resistido por algo, isso são os nossos inimigos. Eu quero te perguntar: você conhece os seus inimigos? Você conhece o que tem te travado hoje? Você conhece o que tem resistido você, para que você não viva plenamente a vontade de Deus na sua vida? Eu quero te dizer que para muitos o inimigo tem sido o pecado. Muitos jovens ainda estão presos em muitos pecados que hoje precisam ser libertos. Muitos jovens, infelizmente, estão presos na pornografia, presos na masturbação, presos na prostituição, presos na mentira, presos em todo tipo de pecado. E Deus está querendo falar com você, Deus está querendo agir em você, Deus está querendo fazer algo com você, mas os seus inimigos não têm deixado. Conheça os seus inimigos. Talvez o seu inimigo hoje seja o medo de tomar o primeiro passo, o medo de passar por caminhos tortuosos, o medo de encontrar logo de cara uma montanha. Talvez hoje o seu inimigo tenha sido a depressão. Talvez o seu inimigo hoje seja o cansaço, uma fadiga, uma apatia que você não entenda. Você precisa conhecer, cara. Você precisa conhecer o seu inimigo para saber qual tipo de estratégia você vai usar contra ele. Deus disse: sobe e vai espiar os seus inimigos, porque você precisa saber como vai vencê-los. A vitória é certa porque eu estou do seu lado, mas você vai precisar de estratégias. A vitória é certa porque Deus está do seu lado, mas você vai precisar das estratégias certas. Você vai precisar discernir como orar, como jejuar, como agir diante dos seus problemas, diante dos seus inimigos, diante da sua missão, para que você alcance o alvo de Deus, para que você acerte o alvo. E o texto continua: vejam se o solo é fértil
ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Outra coisa que Deus me falou é: conheça, Cecília, o território. Conheça o território. Conheça o território onde Deus está te levando. Tenha discernimento, peça a Deus discernimento espiritual. Eu não aguento mais ver jovens simplesmente vivendo uma vida como se não houvesse amanhã, ou vivendo uma vida como se não houvesse Deus que tenha para chamá-lo para algo. Eu quero te dizer: pare um pouco, ore a Deus, discirna o que Ele tem para a sua vida. O texto de Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9, Paulo nos ensina o seguinte: que nós devemos orar pelo pleno conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. Chega hoje de apanhar da vida simplesmente por não saber o que você está fazendo, ou não saber o que você precisa fazer. Seja corajoso, assim como Deus instruiu, seja corajoso. Mas o mais lindo dessa passagem é que Deus não instrui apenas para que aqueles homens sejam corajosos, mas presta atenção que Deus fala: ei, tragam os frutos daquela terra, tragam os frutos daquele lugar, traga os frutos, para que o povo veja quão bom é a terra que eu prometi a eles. Sabe o que isso fala no meu coração, Cecília? Deus não estava falando apenas: ei, seja corajoso para fazer a missão que eu tenho para você na sua vida, mas traga os frutos, para que os outros vejam os frutos que você está trazendo, e eles sejam encorajados a fazer também. Traga os frutos para que os outros sejam encorajados para conquistar a terra ao seu lado. André, Deus não está chamando você apenas para a batalha, Deus está chamando quem está do seu lado. Deus está te levantando para que quem está ao seu redor se levante também, e nós, como um grande exército do Senhor, se levante para conquistar tudo que Deus tem para mim. O que Deus fez aqui hoje, a palavra que Ele entregou hoje no ministério de louvor era justamente: ei, Deus está falando para alguns, seja corajoso, mas através do fruto que vai vir desse altar, muitas pessoas vão ser levantadas, amém? Muitos outros serão levantados. E o texto continua, verso 23, estão colocando aí? Coloque aí para o pessoal e observando, verso 23, quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo no qual pendia um único cacho de uvas, 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que o fruto era tão grande, o cacho era tão grande, que uma pessoa só como eu não conseguia carregar. A Bíblia diz que precisavam 2 pessoas para carregar, de tão pesado que era aquele cacho de uva. Eu nunca vi um cacho de uva assim, amém? Você já viu? O que Deus disse ao meu coração, e fala: meu filho, Deus tem coisas grandiosas para aqueles que lhe obedecem. Eu quero falar para você nessa noite: se você obedecer a Deus, se você escutar a voz dEle e obedecer a Deus, Deus tem grandes coisas para fazer, Deus tem grandes coisas para te dar. Mas eu quero te dizer, a vitória tem pré-requisitos. O texto continua dizendo: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entrando na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, aqui estão alguns dos frutos, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas, vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Para que a gente conquiste grandes bênçãos que Deus tem para nós, nós precisamos derrotar os nossos inimigos. Como eu falei, não adianta apenas conhecer os nossos inimigos, precisamos vencê-los de fato. A bênção de Deus é para aquelas pessoas que são saradas, a bênção de Deus está disponível para aquelas pessoas que são curadas, a bênção de Deus é para as pessoas que já venceram seus inimigos.
é para quem é fiel, é para quem é obediente, é para quem é liberto. Caleb já estava pronto para a vitória, Josué já estava pronto para a vitória, mas os outros 10 ainda estavam assombrados pelos seus inimigos. Quais são os inimigos que ainda te assombram? É chegada a hora de derrotar de uma vez por todas e viver o que Deus tem para você. É chegada de uma hora, de uma vez por todas, viver a grandiosidade do favor de Deus sobre a sua vida. 30:31 diz o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se, repetindo: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Caleb teve força, Caleb teve fé, Caleb teve ousadia, se levanta: ei, subamos, que a gente vai vencer. Ei, levanta aí, vamos contra esse povo, que a gente vai vencer. Mas eu não sei se você já reparou isso. Muitas vezes nós somos tomados pela mesma fé, assim como Caleb, pela mesma ousadia, pela mesma força, e nos levantamos. E quando a gente toma uma postura de fé, a gente começa a ser impelido por outras pessoas que não têm o mesmo sentido, que não têm o mesmo sentimento, que não têm a mesma fé. Foi o que aconteceu com Caleb nesse texto. 32:33, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes, de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante quem parecíamos gafanhotos. Aqueles homens não tiveram fé, aqueles homens não creram em Deus, aqueles homens não creram na palavra que Deus já tinha entregado a eles. Ei, sobe lá, eu vou te dar aquela terra, a terra que eu te prometi por herança aos seus antepassados. Esses 10 que subiram simplesmente olhou para Josué, olhou para Caleb e falou: cara, esses caras estão doidos. Eles começaram a difamar geral, eles começaram a falar mal sobre a palavra deles, eles começaram a inventar coisas, para aquele povo, que aquele povo fosse tomado pelo mesmo medo que eles tiveram. Quero te dizer, muitas vezes quando nós nos levantamos para ir em direção ao alvo de Deus para nós, infelizmente, nós nos tornamos alvos das outras pessoas. Sabe, quanto maior a autoridade que Deus dá, quanto maior a missão que Deus chama, maior vai ser a resistência que a gente vai ter. Eu quero te dizer hoje, como voz profética, Deus tem algo grande para a sua vida. Deus te chamou para fazer algo grande. E quando a dificuldade vier, cara, quando a resistência vier, faça que nem Caleb, faça que nem Josué, que olhou para a cara dos seus acusadores e não desistiu, mas continuou. Uma coisa que aconteceu com aquele povo, infelizmente, e por isso eles desobedeceram e não entraram na promessa, foi que eles deram ouvidos a boatos mentirosos. Eles deram ouvidos a boatos mentirosos, Marquinhos. Sabe, não dê ouvidos à voz de Satanás. Satanás veio, ele é o pai da mentira, ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Quem dá ouvidos às mentiras de Satanás simplesmente perde a promessa. Essa geração inteira perdeu a promessa. Só Josué e Caleb, que agradaram o coração do Senhor, não perderam. Adão e Eva perderam a promessa, simplesmente porque eles ouviram a mentira da serpente. Muitos ainda hoje apostatam da fé, simplesmente por seguirem ensinos enganadores de demônios. É o que diz lá em 1 Timóteo 4:1. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para você. O capítulo 14 começa com o povo ouvindo aquela mentira inteira. O povo ouviu a mentira, caiu na mentira, e o que acontece é que eles começaram a murmurar. O que acontece é que eles foram ingratos com tudo que Deus tinha feito. Eles começaram a murmurar, eles começaram a questionar a Deus, começaram a questionar
sua liderança. E hoje a gente estava numa reunião de oração mais cedo, e Deus me falou o seguinte: a ingratidão gera murmuração, a murmuração por sua vez gera rebelião, e a rebelião por sua vez gera morte. A oração, gente, nos aproxima de Deus, mas a murmuração nos afasta dele. Cara, como eu comecei a falar no início, a obra que Deus me chamou para fazer foi algo grande. Eu já queria chamar os meninos a subirem, já estou terminando. A missão que Deus me chamou naquele dia, naquelas semanas, foi algo grande para fazer. E eu olhava, eu sentado naquela cama, eu deitado naquela cama de quarto, eu olhava para mim, Barcelos, e eu não tinha força nenhuma para levantar, para tudo mais. Durante essa obra que eu tive que fazer, durante essa missão, os meus inimigos foram muitos sintomas. Os meus inimigos foram dor de cabeça, dor de garganta, tudo que dor que você pensar. E por muito tempo, por muitas vezes na verdade, eu fui tentado sim a murmurar. Eu fui tentado a olhar para a palavra de Deus e falar: ei Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo aonde o Senhor me enviou, qual que é o alvo que o Senhor quer que eu acerte, se eu estou preso aqui neste lugar. Veio a palavra do Senhor, a pastora Laura, e ela disse o seguinte, ela falou para mim: meu filho, abri a porta para pegar um alimento que a minha esposa tinha colocado. Ela falou: meu filho, Deus te levantou, Deus te chamou para você passar por isso, para ajudar alguém que vai passar por isso depois de você. Deus me levou a ser tratado por um médico excelente, Deus me levou a fazer o melhor tratamento, Deus me levou a ter o melhor acompanhamento. E no dia que eu estava indo ao médico para receber alta, meu sogro, pastor dessa igreja, pastor Keyson, recebe o diagnóstico da mesma forma, Covid positivo. Naquele dia eu liguei para o médico, falei para a assistente do médico, falei: pode encaixar meu sogro, ele vai comigo, ele também está com Covid e tal. O médico naquele dia fez os exames, no outro dia a gente volta com os exames de sangue, e o médico fala: Keyson, se você não tivesse vindo ontem, se você tivesse demorado 1 ou 2 dias, a conversa que a gente estaria tendo hoje não seria essa. A conversa que a gente está tendo hoje não seria para tratamento, para você voltar para casa para tomar esses remédios e repousar, seria para internação e intubação. Ele chegou com um índice lá de inflamação no corpo altíssimo, e por isso que pelo sangue dele o médico conseguiu falar isso. Quando Deus me deu essa palavra e quando Deus me mostrou: meu filho, eu te chamei para essa missão, foi difícil sim, você não entendeu sim, mas é para livramento na sua casa. Cara, isso encheu meu coração, isso encheu meu coração de alegria, isso encheu meu coração de gozo. E da mesma forma como Caleb e Josué demonstraram fé, a gente como família pode se levantar e falar: cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo. O Senhor já deu a cura, o Senhor já deu o livramento, porque Ele já nos deu a palavra, e nós vamos ser diferentes daqueles espias. Nós vamos acreditar na palavra de Deus. Se você acredita hoje na palavra de Deus para a sua vida, fique de pé no seu lugar. Presta atenção. É interessante, depois que Josué, Caleb, Moisés, Arão, eles se levantam, o povo vem atrás deles para apedrejá-los. Muitas vezes quando a gente se levanta para fazer, a gente vai se tornar alvo de muitas pessoas.
quero te falar, talvez hoje no meio da sua caminhada, você já tenha olhado para pastores, você já tenha olhado para líderes, você já tenha olhado para figuras de autoridade na sua vida, e de alguma forma, tenha jogado uma pedra, e de alguma forma, elas tenham sido alvos para você. Eu quero te dizer, cara, esse não é o caminho, esse não é o caminho, esse não é o caminho. A gente já está terminando, não vai dar tempo de falar tudo que eu tinha planejado, mas eu quero concluir. Pode vir cá, meu bem, por favor. Para mim o final desse texto é muito surpreendente, que a Bíblia conta que toda aquela geração foi julgada a passar 40 anos dentro do deserto. Eles estavam a ponto de entrar. Deus vira para eles e fala: pela sua desobediência vocês não vão entrar. E sabe o que é o mais engraçado, Gabriel? Na atitude desses homens, na atitude do povo de Israel, no final, nos últimos versos da passagem, lá no verso 40, o povo simplesmente vira: Moisés, subiremos ao lugar do Senhor, que o Senhor nos prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: porque vocês desobedeceram a ordem do Senhor, isso não terá sucesso, não subam, porque o Senhor não está com vocês serão derrotados pelos seus inimigos. E de fato, eles foram derrotados. É muito estranho que quando eles receberam a palavra do Senhor, falando: pode entrar, vai ser bom, vai ser positivo, eu dou aquelas pessoas, eu coloco aquelas pessoas nas tuas mãos, eles tiveram medo. E depois que eles foram julgados pelo Senhor, eles viraram e falaram assim: quer saber? Eu dou conta. Antes eu estava com medo, mas agora quer saber? Eu dou conta, e eu vou subir sim. E eu vou subir sim, eu vou dar conta, e a gente vai derrotar eles. E o Senhor vira para eles e diz o seguinte: ei, vocês não estão com o Senhor, se vocês subirem, vocês serão derrotados, vocês serão mortos. Sabe, quando a gente sobe para alguma batalha, mas sem o Senhor, a derrota é certa, mas com o Senhor, a vitória é certa. Aquela geração inteira não acertou o alvo, a geração inteira não adentrou a promessa. Somente 2 homens, Josué e Calebe, acertaram o alvo, entraram na promessa. E foi forte demais que hoje, orando, o Senhor disse para mim: Josué e Calebe acertaram o alvo, completaram a missão, conquistaram a terra, porque agradaram a Deus. Eu quero te dizer, seu alvo não é a promessa necessariamente, o seu alvo é agradar a Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo essa frase, eu quero que você leve ela com você. O alvo de todo homem deveria ser agradar a Deus. O alvo de todo homem deveria ser agradar a Deus. Uau! Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração para que nós pudéssemos fazer a nossa última oração. Eu não posso deixar de perguntar para você se hoje você tem o desejo de entregar os seus caminhos ao Senhor ou renovar a sua aliança. Ao ouvir uma palavra como essa e terminar com essa frase, eu quero dizer: não troque o Senhor da promessa pela promessa. A Cecília disse aqui na hora do ofertório: será que estaríamos dispostos a entregar tudo? Será que se hoje o Senhor aparecesse à sua frente e dissesse: você consegue me entregar até mesmo a sua promessa? Porque de tudo que eu pude aprender essa noite, eu entendi mais uma vez que Deus conta com os disponíveis. Quantos aqui querem ser disponíveis para o Senhor? Levanta sua mão bem alto. Eu quero que agora junto comigo você ore, dizendo: Senhor, eu não quero me desfocar do alvo. Sabe, enquanto às vezes a gente está no meio do caminho, muitas vozes parecem tão altas, que simplesmente são como as famosas fake news.
parecem tão reais, parecem tão cabíveis, mas são apenas fake news. Foque na voz do Senhor. Foque única e exclusivamente na voz de Deus. No meio do vale, é difícil se concentrar em uma única voz. Mas você provavelmente já viu aquele desenho que tampam-se os olhos e você só tem direito a dizer sim ou não. E então inúmeras perguntas são feitas a você. Você troca uma bicicleta por um hambúrguer? Sim. Aí todo mundo fala, não. Você troca um carro por um Velotrol? Sim. Aí todo mundo fala, não. Quando a gente está com os ouvidos tampados para a voz do Senhor, as propostas vêm e vão e nós não conseguimos perceber. Caleb e Josué não perderam a entrada, nem simplesmente trocaram a promessa, mas permaneceram firmes, inabaláveis, porque conheciam a voz do Senhor. Aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Então feche os seus olhos agora e diga, Senhor, nessa noite eu te entrego, Pai, todo o meu caminhar. Nessa noite eu me coloco disponível ao Senhor. Se necessário for, eu abro mão até mesmo da promessa. Eu só não posso abrir mão de estar com o Senhor. Estar contigo, Deus, é a credencial para qualquer porta de entrada. Espírito Santo, nessa noite eu te clamo, te pedindo, dá-nos discernimento, dá-nos poder, dá-nos sabedoria para adentrar grandes portas, para vivenciar as promessas, para não apenas ficar preso nas tuas promessas, mas realmente vivê-las. Josué e Caleb tiveram essa oportunidade e eu e você também temos. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu gostaria que você repetisse essa oração e nós vamos concluir com essa música. Você pode repetir comigo, Senhor, nessa noite eu entrego por completo todo o meu corpo, a minha mente, a minha alma. Vem ser o dono da minha vida. Vem me fazer permanecer no alvo da tua voz. Eu te amo, Espírito Santo. Eu me consagro ao Senhor e eu pertenço a ti por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.